domingo a domingo na praia, né? Bem, pessoal, hoje nós vamos dar início aí a mais um serviço, né, que nós podemos estar realizando nossas atividades como enfermeiro, que é o home care, né? O home care é a atenção domiciliar, né, nossa assistência em domicílio, que é uma área que a enfermagem está crescendo muito, tá? Que é a abertura essas empresas de home care, tá? Agora também nós podemos ser empresários. No terceiro semestre, vocês vão ver um conteúdo que é o empreendedorismo. E a enfermagem, ela está crescendo nesses empreendedorismos com relação aí, né, os home cares, os atendimentos domiciliares. Alguns profissionais, eles fazem, né, esse atendimento domiciliar sem precisar abrir uma empresa, tá? Eles ofertam o serviço e daí eles dispõem esse serviço, né? Muitos profissionais vão nas casas fazerem curativos, administração de medicação, aferição de sinais vitais, troca de sondas, tá? E daí, esse atendimento, ele pode ser feito sem estar vinculado a uma empresa, né? O próprio profissional, quando termina, né, o seu curso, que já é profissional, que está inscrito no Corém, né, do estado em que vai trabalhar, isso aí vocês vão ver isso no terceiro semestre, que nós só podemos exercer as nossas atividades quando somos inscritos no Corém, né, do estado em que trabalhamos, tá? E também nós podemos estar trabalhando vinculado a uma empresa, tá? Que aí, né, é o home care, a empresa home care, onde ela pode ser criada por um enfermeiro, tá? E o enfermeiro vincula outros profissionais da enfermagem, sejam eles enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, para essa prestação de serviço, tá? Onde o paciente, né, a família do paciente contrata esse serviço e esse serviço é prestado pelo profissional, ele passa lá um tempo, né, determinado, tudo devidamente organizado, tá? E o profissional fica lá à disposição do paciente. Pode falar, Kelly. Kelly vai falar? Olha aí, Kalen já está convidando as colegas aí para trabalharem juntas. Kelly não vai falar, não? Foi erro aí de... Pronto, quando quiser falar, pode ficar à vontade. Tá? Então, aí, atenção domiciliar, o termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio, tá? Então, veja que toda a assistência, seja ela primária, né, em nível primário, secundário e terciário, são desenvolvidos no domicílio do paciente. Nós temos uma resolução, tá? Da diretoria colegiada, que é a resolução número 11, de 21 de janeiro de 2006, onde ele dispõe sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam a atenção domiciliar, nas modalidades de assistência e internação domiciliar, e determina que nenhum serviço de atenção domiciliar pode funcionar sem estar licenciado, tá? Então, veja, nós, quando vamos abrir uma empresa de home care, tá? Nós precisamos, né, todas aquelas burocracias de se abrir uma empresa, tá? Eu não só abro dizendo que eu estou abrindo, né, e contratando meus colegas, não, tá? Tem todas aquelas questões legais,
né, documentais de se abrir uma empresa, e também o Corém, ele vem nos orientar com relação a esses atendimentos, ao funcionamento do home care, tá? Então, existe uma burocracia com relação a se abrir uma empresa de home care, ok? Até, pessoal, esses serviços domiciliares, que muitas vezes eu acho, não sei se vocês veem, né? Assim, um colega no Facebook, ele posta, né? Que está fazendo, ele faz um cartãozinho, né? Que está fazendo serviço domiciliar. Que está fazendo serviço domiciliar, e lá ele descreve o que é que ele faz, né? Administração de medicamentos, aferição de sinais vitais, troca de curativos, de sondas, ele relaciona lá o que, né, as atividades que irá fazer, certo? Com relação a nessa mensagem aí de Kelly, pessoal, aí, Kelly, eu faço uma pergunta a você, tá? Ela não tem nem técnico de enfermagem e nem auxiliar de enfermagem, ou ela está fazendo enfermagem de nível superior e ainda não terminou, mas tem o técnico e o auxiliar. Ou ela não tem nenhuma formação em enfermagem ainda. Tá? Vamos esperar que ele responder aí, que aí a gente vai dar uma entradinha nesse assunto aí que ela falou, certo? E daí, pessoal, o atendimento domiciliar, tá? Ele ocorre. Acho que ele respondeu, faz enfermagem, mas ainda não terminou, acho que está no 8º semestre. Pronto, Kelly. Então, assim, ele não pode ofertar esse serviço, tá? Por quê? Porque para que eu preste um serviço, eu diga à comunidade que sou enfermeira Clélia, que estou realizando alguns atendimentos home care, ou atendimentos domiciliar, né, posso colocar domiciliar, tais como aferição de sinais vitais, administração de medicação, né, e outros, certo? Eu tenho que estar, eu estou realizando minhas atividades, o meu exercício profissional. E para realizar o exercício profissional, a pessoa, né, o profissional, enfermeiro, técnico ou auxiliar, tem que estar inscrito no Corém do estado em que eles trabalham. A partir do momento que eu não estou inscrita no Corém do estado em que eu trabalho, tá, em que eu vou trabalhar, isso é considerado exercício ilegal da profissão, tá? Então, assim, se ela está no 8º semestre, né, de nível superior, ela ainda não terminou enfermagem, né? Então, ela não tem um diploma, então ela não deu entrada, né, no Corém, porque só se entra no Corém, só se pede a inscrição quando, né, tem o diploma ou a declaração de conclusão de curso, certo? Então, assim, ela não pode fazer esse atendimento domiciliar porque ela não tem uma inscrição no Corém, tá certo? E isso, aliás, ela nem ainda é profissional para ser considerada exercício ilegal da profissão, né? Então, assim, ela não devia estar fazendo isso aí, tá certo? Assim, quando a gente faz dentro da nossa casa, né? Não, mas assim, né? Eu acho que quando você faz na sua casa, assim, você está, tipo assim, treinando, né? Mas quando você. A questão aqui é quando você oferta um serviço, tá certo? Quando eu oferto um serviço, eu vou realizar minhas atividades profissionais, né? Então, eu só posso realizar minhas atividades profissionais quando eu sou inscrita no Corém do estado em que eu vou trabalhar, né? Aí existe, enquanto estudante, os estágios, né? Que é o estágio curricular,
que esse estágio curricular, ele acontece a nível da academia, né, a própria universidade ou faculdade que vai dispor para você, para o aluno, né, que é o que vocês irão fazer aí a partir do 5º semestre, vocês irão, né, fazer os estágios curriculares, que a faculdade que vai encaminhar vocês para os campos de estágio, e lá vai ter um supervisor para acompanhar vocês nesses estágios, que é o preceptor, tá? E existem os estágios extracurriculares, que é quando o próprio aluno, ele busca a instituição, né, de saúde, né, independente da faculdade, tá? A faculdade não tem nada a ver com isso, porque é extracurricular, tá? É a relação do aluno com a instituição. E daí a instituição dá um campo de estágio para ele, certo? Então, por exemplo, Kelly vai no Hospital Regional do ICOL, lá, e pede, né, um estágio ao diretor de lá, e o diretor de lá, né, dá esse estágio para Kelly. Então, a faculdade não tem nada a ver com isso, tá? Porque é extracurricular. Agora, Kelly, né, tem que ver como é esse serviço dela, né, se ela está ofertando esse serviço, né, ou se às vezes ela faz, né, para uma conhecida, né, porque às vezes quando a gente está aprendendo, a gente faz muito verificação de sinais vitais, né, isso assim, é bom até para a gente mesmo treinar, né, a questão dos sinais vitais, né, como ela já está no 8º, então ela já pagou semiologia e semiotécnica, ela tem essa destreza, né, já fez até estágio, então ela já tem essa destreza, agora é no sentido de ofertar o serviço, aí ela não pode, certo? E isso aí, ela também não pode cobrar como profissional, porque ela não é profissional ainda, tá? Se ela faz esses serviços e cobra como profissional, isso é exercício legal da profissão, porque ela não é profissional, tá? Mas aí tem que ver, né, se é um favor ou se é uma conhecida, né? Tem que analisar bem o caso, certo? Mas lembre-se que nós, como profissionais, só podemos exercer a nossa profissão quando somos inscritos no Corém do estado em que a gente vai trabalhar, tá? Se eu vou trabalhar no Ceará, eu me inscrevo no Corém do Ceará. Se eu vou trabalhar na Paraíba, eu me inscrevo no Corém Paraíba. Quando vocês estiverem no 3º semestre e pagar a disciplina de ética e legislação, vocês vão aprender muito bem isso aí, certo? Então, voltando aqui, né, nós temos a assistência, dentro da atenção domiciliar, nós temos a assistência domiciliar e a internação domiciliar. A assistência domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatório, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio, tá? Então, por exemplo, quando eu vou lá e faço um curativo na perna de seu João, tá? Fiz essa assistência domiciliar, voltei para minha casa, né? Vou lá e administro uma medicação. Administro uma medicação, volto para minha casa, tá? Isso é assistência domiciliar. São as atividades que eu, né, realizo com o paciente, mas que são programadas, né, nas quais eu sou contratada para fazer isso, e daí vou e faço. E vou embora, certo? A internação domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada, tá? Então, são aqueles pacientes que estão em internação domiciliar, tá? Muitas vezes há um equipamento, né? Eles organizam no sentido realmente de um ambiente hospitalar, né, de uma enfermaria, e daí o profissional fica lá, né, por um certo período, né, acompanhando esse paciente, tá? Então, nas home cares, eles prestam serviço de internação hospitalar, tá? Além da assistência domiciliar. Desculpe, internação domiciliar, além da assistência domiciliar, tá certo? Então, nos home cares, o profissional, né, a família do paciente liga para a home care, né, lá de Calen, e diz a Calen que quer um profissional, um técnico de enfermagem,
no período noturno. Então, das 6 da noite, né, às 6 da manhã, que um profissional fique lá acompanhando a internação domiciliar do paciente, tá? Então, aí entra na questão do internamento domiciliar, da assistência de internação domiciliar, ok? Agora, quando eu vou só fazer uma atividade, aí entra na assistência domiciliar. Dentro do plano de alta, nós temos a admissão em atenção domiciliar e a alta em da atenção domiciliar. Vamos ver a diferença. A admissão em atenção domiciliar é o processo que se caracteriza pelas seguintes etapas: indicação, elaboração do plano de atenção domiciliar e o início da prestação da assistência ou internação domiciliar, tá? Entra aqui, pessoal, a família não, né, tem boas condições, não quer internar o paciente em hospital, tá? Então, ela projeta, né, uma parte da casa, né, um cômodo da casa, com todos os equipamentos, né, domiciliares, né, para uma internação domiciliar. Aí, o que é que acontece? O profissional, né, a empresa é contratada, o profissional vai lá, faz o plano de atenção domiciliar, tá? E daí ele fica prestando a assistência domiciliar ou acompanhando a internação domiciliar, né? Ou ele vai lá para fazer alguma atividade, algum serviço, ou então ele vai para acompanhar o paciente por um período, né? Que aí é a internação. E nós temos a alta da atenção domiciliar, que é o ato que determina o encerramento da prestação de serviço de atenção domiciliar em função de internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido do paciente ou responsável ou pelo óbito, né? Então, a alta da atenção domiciliar é quando esse serviço ele é cancelado, tá? Ou a família não quer mais esse serviço, ou o paciente não quer mais esse serviço, ou o estado do paciente se agravou e agora ele realmente vai precisar ir para um hospital, tá? Ou, né, o paciente melhorou, não precisa mais do acompanhamento, né? A própria família pode prestar esse serviço, ou o paciente veio a óbito, tá? Isso aí significa a alta da atenção domiciliar, ok? Deixa eu ver aqui a pergunta de Kelly. Kelly pode, tá certo? O que é que acontece aí? Se você se seu Corém é do Ceará, tá? Porque você trabalha no Ceará. Aí, digamos que você não vai mais trabalhar no Ceará. Você agora vai trabalhar na Paraíba. Aí, o que é que você pede? Você faz uma transferência do Corém Ceará para o Corém Paraíba. Seu Corém deixa de ser Ceará e agora ele é um Corém Paraíba. Certo? Agora, existe outra possibilidade. Você é inscrito no Corém Ceará, você trabalha no Ceará. Mas você arranjou outro emprego na Paraíba, certo? E você vai trabalhar nos 2 estados. Aí, nesse caso, nós temos um outro tipo de inscrição, que é a inscrição secundária. A inscrição secundária é quando o profissional é inscrito em 2 estados. Aí ele tem uma inscrição no estado, né, a primeira inscrição, e uma inscrição secundária, que no caso aí do exemplo vai ser na Paraíba. Tá certo? Então, existem aí essas 2 possibilidades. Pode falar, Kalen. Então, no caso, se eu trabalhar no celular, olha, no Ceará, no Ceará, e for trabalhar na Paraíba, como a senhora falou, eu preciso fazer a transferência, né? Eu não posso ir com o meu Corém do Ceará. Você faz a transferência. Você pode fazer essa transferência no próprio Corém Ceará, você pedir uma transferência,
da Paraíba, e você pode fazer no próprio Corém Paraíba, pedir a transferência para lá, tá certo? Obrigada. O que a gente não pode é estar inscrito no Corém de um estado, a gente trabalha no outro, tá certo? E caso eu trabalhe nos dois, eu posso pedir aí uma inscrição secundária, tá? Que aí eu vou ter direito de trabalhar nos dois estados, tá certo? E daí, pessoal, dentro do plano de alta, como nós já vimos, né, que pode ser, que considera o plano de alta, a admissão do paciente no atendimento domiciliar e a alta do paciente no atendimento domiciliar, tá? Então, entra aí 5 possibilidades. A cura, a melhora com autonomia, a melhora com autonomia relativa, que vai se precisar de um cuidador, tá? A melhora com pouca autonomia ou uma doença terminal onde o paciente precisa realmente de uma internação hospitalar, tá? Então, dentro da atenção domiciliar, o paciente, né, entra no plano de alta, porque se curou, porque melhorou, ótimo. Não precisamos mais do atendimento domiciliar. Ele entra no plano de alta porque ele melhorou e ele pode, porque ele teve uma melhora e ele pode cuidar dele mesmo, tá? Porque ele teve uma melhora e ele pode ser cuidado por alguém da própria família, certo? Ele teve uma pouca melhora e ele precisa agora de um hospital, ou é uma doença terminal, onde não se pode fazer mais nada, e daí, né, a família pede cancela o serviço domiciliar, ou então leva esse paciente para o ambiente hospitalar, certo? Então, existem essas possibilidades aí dentro do plano de alta. Aí, na atenção domiciliar, quem cuida? Nós temos o cuidador, que é uma pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana, tá? Então, o cuidador, ele pode ser aquela pessoa da família, tá? Que presta esse cuidado, que está voltado para os cuidados desse paciente, como também pode ser contratado, né, uma pessoa que não é da família, para cuidar diretamente desse paciente. Tu é cuidadora? Pronto. Então, nós temos aí a nossa colega, tá certo? E quem também pode cuidar? A equipe multiprofissional, tá? Que são os profissionais que compõem a equipe técnica da atenção domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e psicossocial ao paciente em seu domicílio. Tá? Então, essa equipe multiprofissional, ela pode prestar um atendimento domiciliar, uma assistência domiciliar, ela vai lá, faz os cuidados e volta para, né, e sai da casa do paciente, como também pode prestar uma assistência de internação domiciliar, onde ela passa um certo período de tempo lá acompanhando o paciente, tá? Pode falar, Kelly. Professora, é que já que suturar não é obrigação do enfermeiro, e sim do médico. É verdade? Sim, não é atividade nossa. Sutura, pelo amor de Deus, é atividade médica. Não é atividade de enfermagem, nem do enfermeiro, nem do técnico, nem do auxiliar, tá? Aí vocês podem questionar. Ah, mas a gente vê muito enfermeiro, muito técnico, muito auxiliar suturando, tá? Eles estão exercendo, fazendo atividades que não são deles. Cada profissional deve realizar as suas atividades. Tá? O médico realiza as atividades dele, o enfermeiro realiza as atividades dele, o psicólogo e assim sucessivamente, cada um nas suas atividades. Só que, pessoal, nós temos a lei, que é a Lei 7498 de 86, que lá está explicando todas as nossas atividades.
E nenhuma dessas atividades, vocês vão estudar essa lei no terceiro semestre, na parte de legislação, e nenhuma dessas atividades que estão lá, que nós, como enfermeiros, o técnico e o auxiliar pode fazer, nenhuma está com relação à sutura, certo? Sutura é atividade médica. E no próprio Código de Ética Médico, tá? Diz que quem pode realizar as atividades médicas é o médico. Isso inclui a sutura, certo? Então, quando vocês entrarem no ambiente de trabalho de vocês, no campo de trabalho de vocês, não façam atividades que não são do enfermeiro, tá? O atendimento domiciliar, ele visa adequação da modalidade, que é uma modalidade que está crescendo, esse atendimento domiciliar, tá? Por isso, né, que eu falei que é uma área que está crescendo para nós, da enfermagem, certo? Tanto a questão de se criar uma empresa, quanto a questão de realmente ofertar o serviço, tá? Nós temos a sistematização do atendimento, que o atendimento, ele entra dentro do processo, tá? Do processo de enfermagem, do processo que o profissional, seja ele enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, né, programa, tem como programação. A incorporação tecnológica, né, aparelhos, né, equipamentos, materiais em casa, tá? A questão da acessibilidade, gestão de recursos, né, a questão organizacional, né, eu tenho na minha empresa 5 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem, né? O paciente, ele quer um enfermeiro, o paciente, ele quer um técnico de enfermagem, o paciente, ele quer um auxiliar de enfermagem, né? Dependendo da atividade, que profissional eu posso mandar para lá, tá? O compartilhamento e a responsabilidade. A responsabilidade é do profissional que está lá, como também da empresa que está prestando esse serviço, certo? Por isso, quando o Kelly, né, citou o exemplo lá da colega que faz esses atendimentos, né, como ela ainda é estudante, ela não entra, não é para entrar nesse atendimento domiciliar que é feito para profissionais, tá? Então, na realidade, ela não pode nem estar recebendo por isso. Os objetivos do atendimento domiciliar. Nós temos aí promover a deshospitalização mais cedo, né? A gente sabe que o ambiente hospitalar é um ambiente contaminado, e daí o paciente, estando lá, ele corre mais risco, tá? Então, no ambiente de casa, no ambiente domiciliar, além de não ter essa complicação, né, do ambiente ser contaminado, tem a questão também psicológica, né? Porque o paciente, ele se sente mais seguro, por quê? Porque ele está em casa, tá? Diferente de estar lá, né, num ambiente estranho, com pessoas totalmente estranhas, tá certo? Então, até para o psicológico, isso é mais saudável para o paciente. Outro objetivo é a alternativa para gestão e economia de recursos, né, porque realmente essa questão econômica, ela vai ficar a cargo da família, né, não do hospital. Treinar e adaptar pacientes e ou cuidadores frente às suas novas necessidades, né, a questão até da nossa própria capacitação, né, e também capacitar o cuidador, né, como Charliane aí, né, é cuidadora, então ela recebeu capacitação, ela tenta, né, ela buscou o conhecimento para cuidar dessa pessoa, né, de acordo com as patologias, né, com as técnicas que ela desenvolve na pessoa, ela buscou o conhecimento, ela tem esse conhecimento, tá? Educação em saúde, que é o conhecimento, incentivar o autocuidado, que é a promoção da saúde, nós devemos estimular o paciente a esse autocuidado. Propiciar a autonomia do paciente e da família na questão da reabilitação, gestão do custo e qualidade do serviço, né? Esse serviço, ele fica mais qualificado no sentido de que ele é prestado exclusivamente àquele paciente, não existe outros pacientes para serem cuidados também, o serviço, ele é exclusivo,
Prevenção de complicações, como nós temos aí, tanto a psicológica, né, quanto a questão das infecções cruzadas, que em domicílio o paciente não vai, né, ter isso. Corre um risco menor, tá? Retorno vínculo familiar e rotina, que é a reintegração social, ele está no convívio da família, a questão da humanização e da sustentabilidade, ok? Então, assim, para o paciente, tá? É mais saudável. O custo é maior, tá? Realmente o paciente, ele tem, ou a família tem que dispor de um recurso, né? Porque ele está pagando um profissional exclusivo para ele está pagando para que seja feito uma assistência, um atendimento no ambiente dele, tá? Então, entra aí os gastos do deslocamento do profissional, tá? Então, assim, tem que ter há um custo maior para o paciente, né? Coisa que muitas vezes ele no hospital, pelo SUS, muitas vezes ele não gasta nada, né? Então, né? Diferencia-se aí na questão, né? Do financeiro. Há uma diferença muito grande, né? A questão da deshospitalização, que é uma necessidade mundial da organização dos serviços de saúde, e possibilita aliviar a carência de leitos hospitalares e melhora a qualidade de atendimento por meio da personalização. Essa tendência, que é o atendimento domiciliar, propõe a redução de custos nas despesas dos hospitais, convênios e sistema público, sem prejuízo para os pacientes. Tá? Então, veja que até para o hospital, né, o atendimento domiciliar é mais vantajoso, né, não só para o paciente, como nós vimos, né, mas também para o hospital, né, porque ele vai, né, ficar com aqueles pacientes que, né, não têm condição de ter um atendimento domiciliar, que estão, né, com risco realmente de vida, certo? Então, né, é um serviço que cresce e que, né, se bem feito, ele é muito, como é que eu posso falar? Propício, né, tanto para o paciente quanto para a instituição hospitalar. E daí eu trouxe essa, né, figura para vocês aqui, certo? Que é uma visão inovadora, tá? Essa visão inovadora, como eu falei para vocês no início da nossa aula, é uma visão inovadora para a enfermagem, certo? Porque nós estamos entrando aí no campo do empreendedorismo. Nós, da enfermagem, podemos, né, abrir essas empresas, logicamente, como eu falei, tem as questões legais, burocráticas, tem também as orientações do Corém, né, do sistema COFEM-Corém, tá? Mas é um serviço que cresce, tá? E nós precisamos, né, estar inseridos, né, nos nossos serviços, estar prestando os nossos serviços da melhor maneira possível.